Publishing News entrevista Gita Ginsburg, a publisher da Perspectiva, uma das editoras mais tradicionais do Brasil. Dona Gita, você já me corrigiu. Onde você estava quando a Perspectiva nasceu? Sob qual perspectiva você viu emergir a editora? O Jacó estava trabalhando na difusão europeia do livro. E aí, por alguma razão, ele saiu da difusão. Juntou-se com um grupo de amigos e resolveram fundar uma editora que recebeu o nome de Editora Perspectiva. E a partir desse grupo de amigos, ele estabeleceu um programa de edição e, com certeza, fez uma aposta que seria editar uma judaica e que esta judaica em 12 volumes ou 13 seria vendida por antecipação a fim de ter fundos, né, para poder criar e levantar a editora ainda mais para frente. Por quê? Ele tinha vindo da difusão europeia do livro, havia trabalhado com Monteil durante alguns anos. Como editor, ele tinha um conhecimento bastante grande das edições francesas e de outras também, e ele tinha, no fundo, a grande vontade de editar livros que julgava ele estavam faltando na bibliografia brasileira. E foi aí que ela nasceu. Eu estava trabalhando, cuidando de filhos. Eu sou professora, sou professora aposentada da USP, e então eu estava trabalhando. Nesse primeiro momento, a editora era uma coisa de mas Jacó. Era uma coisa dele, mas na verdade todo o trabalho dele sempre eu estive envolvida de alguma forma. Pois é por isso essa minha curiosidade, assim, quando eu falo, qual era a sua perspectiva naquele momento? Como é que estava, aonde a editora ocupava o seu campo de visão o seguinte, e preocupações? O Jacó sempre adorou livros, né? E eu achava que ele podia também se sentir mais realizado fazendo uma editora, porque essa, então, seria a terceira tentativa dele de editora, porque ele teve uma primeira tentativa com uma editora chamada Rampa, e ele editou livros que depois ele teve que vendê-los na rua, e uma segunda tentativa de uma editora que ele fundou só para editar um livro que ele amava, e essa, a Perspectiva, foi a terceira editora. Quando a gente fala de alguém abrir qualquer negócio, ele já é repleto de incertezas, né? Uma editora, eu imagino que sempre foi um empreendimento de incertezas. Mas o seu trabalho como professora segurava a casa, vamos dizer, dava para ele fazer essa tentativa? Dava. Porque a gente sempre trabalhou desde o início num nível alto de colaboração. E ele, quando fundou a editora, trabalhava, se o dia tinha 24 horas, ele trabalhava no mínimo 20 horas, porque grande parte da produção dessa primeira coleção foi obra dele. Ele praticamente preparou, escreveu e traduziu quase a coleção inteira. Esse foi o primeiro trabalho. Nesse momento, vocês estavam casados há quanto tempo? E aí já é uma pergunta difícil. Acho que eu teria que fazer as contas. Já tinha os filhos, mas mais ou menos. A editora, a Perspectiva, não sei quantos anos tem, mas já tem mais de 60. Vai fazer, tem 50 e poucos 54 anos. É isso. Pois é. Então, mais ou menos, você tira 6. Tá, que já é nos grande. Tempos de hoje, então, um casamento longuíssimo. Longuíssimo, exatamente. Então, toda vez que eu vou falar sobre alguma coisa, as pessoas dizem, você pode falar por simbiose. Mais ou menos, né? Ou osmose. E como é que seus caminhos se cruzaram?
Você nasceu no Brasil? Nasci. Sim. Filha de imigrantes? Filha de imigrantes. De onde? Da Polônia, meus pais. Vieram vieram 20? Na década de... pouco antes dos anos de 1930. Tá. Vieram com uma mão na frente e outra atrás. Minha mãe foi trabalhar numa fábrica. Meu pai foi ser aquilo que se chama um vendedor ambulante. Uhum. E a primeira coisa que meu pai fundou ajudou a fundar uma sinagoga. Minha mãe era uma mulher bastante ativa e de esquerda, estava ligada à esquerda. E assim eles viveram até o fim da vida deles, um respeitando o outro. E a casa cresceu dentro de um ambiente como esse. E a coisa mais importante era estudar. Mas eu me lembro de ajudar meus pais desde os 7 anos. A gente, todos, eu e minha irmã, estávamos todos, por assim dizer, comprometidos com o nosso crescimento e com a melhoria da situação familiar. Então a gente frequentou as escolas públicas, a gente estudou, a gente se esforçou e a gente foi para frente. E com os meus pais também foi isso. Então a vida começou assim. E eu conheci o Jacó num clube que é a atual Casa do Povo. E justamente quando eu peguei, a guerra começou em 1938, né? Eu tinha 8 anos, então. E o problema da guerra atacou a família de uma maneira total. Não só a minha família, como a família de todos esses imigrantes. Porque sendo de origem, sendo judeus, né? O problema do antissemitismo e tudo isso é um negócio tremendo. E Getúlio flertando com a Alemanha, né? Naquele momento, mas depois Getúlio declarou guerra também ao eixo. Os navios brasileiros foram afundados, né? Mas imagino que deve ter dado um medo, aquele flerte, aquela Não, o que dava medo, que eu me lembro de medo mesmo, da minha mãe me empurrar para trás e os fascistas passarem na rua Quintino Bocaiúva vestidos de verde. É mesmo? É. Eu tenho uma vaga lembrança disso. Eram os integralistas? Eram os integralistas, bem falando. Mas a ideia de leitura e cultura era uma coisa bastante viva na minha casa. Me lembro de minha mãe ter me obrigado a ler Ana Karenina quando eu tinha 10 anos. E eu não conseguia ler, porque naturalmente eu não estava na idade própria. E eu só fui ler muito depois, mas compreende, a vida de leitura e discussão e tudo isso era uma coisa bastante forte na família, porque depois minha mãe, ainda antes da guerra, trouxe mais 3 irmãos, mais 2 irmãs e um irmão. E depois da guerra, certamente uma boa parte virou fumaça, né? Sabemos disso, e sobrou uma prima que foi para a Argentina e um sobrinho do meu pai, que se dizia sobrinho porque tinha uma etiqueta com o sobrenome dele no pulso, né? E ele esteve protegido numa igreja. Mas é catastrófico. Então, o que acontece? Quando a guerra terminou, né? E houve uma promessa entre um grupo de esquerda lá, aos quais meu pai pertencia, e os sogros da minha irmã também, era um grupo grande. Quando isso acontecesse, eles construiriam um prédio. E o prédio foi construído a partir de uma promessa da queda do Hitler. Esta é a origem da Casa do Povo. E, naturalmente, o mundo mudou muito desde então, né?
E o Jacó viveu isso e viveu muito mais coisas do que isso, né? Porque ele era um grande vagabundo, né? Ele entrava nas escolas, mas não suportava a autoridade da escola. E nem por isso ele deixou de ser professor universitário e ter realizado todos os títulos necessários para ser professor da ECA, né? E foi até considerado professor, sei lá, que tem um nome lá especial, emérito. É. Mas o que prendeu muito foi o seguinte: esse povo falava uma língua Yiddish, né? E essa língua, não tendo falantes, seria uma língua morta. E naturalmente ela caminha para isso, né? Porque o número de falantes diminuiu muito. Tem ainda falantes, principalmente em núcleos religiosos. E tem toda uma literatura. Então Jacó queria resgatar isso. E a primeira editora que ele fez foi no sentido de resgatar parte dessa literatura. Na segunda editora, a edição de uma das mais belas peças de teatro do repertório judaico, que é uma história onde toda a tradição judaica está incluída, mas é uma história de Romeu e Julieta, né? Que é um díptico. E depois, com a perspectiva, ele começou fazendo uma coleção bastante grande daquilo que a gente chamaria de cultura judaica. Vocês falavam Yiddish? Eu entendo bem, mas entendo e leio. Meus pais falavam Yiddish. Em casa, assim, chegou a ter conversa em Yiddish? Eu respondia em português e meus pais logo passaram a falar português. Mas com Jacó? Não, eu falava português. Mas me lembro de minha mãe me levar a todas as conferências em que vinham escritores judeus falando em Yiddish, teatro, etc. Porque houve um movimento forte, mesmo aqui em língua Yiddish, mesmo aqui o pai do Kutinsky, que é um belo escritor, o pai dele era um escritor de língua Yiddish. É mesmo? É importante. Autor de novelas, etc. Uma curiosidade, algumas. Bom, isso estou te falando como é que começou a editora, né? Sim, sim. Mas e daí eu vou fazer um exercício de tentar buscar a particularidade da sua história, o seu ponto de vista, porque a gente lê muita coisa sobre a perspectiva e o Jacó falando, Jacó. Cadê a Gita? Porque a sua posição era estratégica mesmo, assim, de ficar... Não, porque... Não quis aparecer ou não procuraram para ouvi-la, o que acontece? Porque a sua participação na editora sempre foi de muita presença, ativa. Então. É porque a gente discutia tudo em casa. A casa vivia dessa discussão. Por quê? Olha, na minha casa, os meninos meus filhos eram pequenos. Vinha o Anatol Rosenfeld, vinha a Regina Schneiderman, o Isaías Melson, psicanalista. Teve tempo que veio um monte de gente e a gente tinha aula de filosofia. Então, essa discussão filosófica sempre aconteceu em casa. Né? E o Jacó lia, eu lia, ele escrevia, eu lia o que ele escrevia, achava que ele escrevia de um modo muito barroco e não sei o que. A gente sempre estava numa posição ativa de crítica, com justeza ou sem justeza, mas havia isso. Né? E eu participava dessas coisas todas. A gente teve uma vida, como eu diria, muito estreita em todas as relações, digamos, culturais gerais e familiares, evidentemente. Você escreve? Não, eu não escrevo.
Quer dizer, se precisar escrever, eu escrevo, mas eu não sou nem poeta, nem jornalista e nada disso. Não sou mesmo. Nunca teve essa pulsão, assim, nunca... De vez em quando eu escrevo, mas assim, quando o livro é da minha coleção, que eu dirijo, aí eu escrevo. Tá. A quarta capa, etc. Mas é isso. Mas eu acho que eu sou um pouco tímida para escrever e não sei. Eu só gosto de ler boa escrita. Acho que por isso que eu não escrevo. Eu, por exemplo, quando tenho uma boa escrita, eu não consigo passar adiante. Eu a releio N vezes. Estética então, mesmo, a senhora fala de estética. É estética como forma, né? Então eu tenho um cunho formalista bastante forte. E naturalmente isso vem da própria editora, né? Dos próprios livros que a gente editou e também de uma posição muito cientificista que eu tenho, né? Então a lógica para mim é um problema muito importante. Mas a desconstrução também tem um caráter importante. Então, a desconstrução me importa e quando constrói, o arcabouço lógico tem que ser quase indivisível, tendo eu a certeza que nenhum arcabouço lógico é totalmente indivisível, quando ele está preso à realidade, né? Quando ele é construído sobre a realidade, sempre haverá uma brecha. Mas quando ele está construído só na minha cabeça, não. Exceto com os números inteiros. A matemática tem poesia? Tem, só tem poesia, porque ela é totalmente minha cabeça que está aí dentro. Eu acho ela extremamente poética. Eu acho os números primos a coisa mais linda do mundo. Eu gosto. Por quê? Qual é a particularidade? A particularidade dele porque eles são só divisíveis por si e por eles próprios. E eles, na verdade, vão ser a base de toda a nova criptografia, né? A sua formatura em matemática foi quando? Foi depois da guerra, claro. Foi depois da guerra. Como já se falava no Alan Turing, já, claro. Ele já claro. foi rapidamente assim? Mas porque o problema dele, quer dizer, a teoria em que ele se baseava era na base 2, então era o problema dos programas, não é? Uhum. É isso. E dos algoritmos. Mas isso foi depois desenvolvido. Mas quem fez primeiro, por assim dizer, um estabelecimento de uma facilidade de matemática com base 2 foi o Leibniz, né? Ele inventou uma maquininha de calcular de base 2. O Leibniz? Sim, senhor. 1760 e poucos. Ele foi muito bacana. A gente, lá na editora, vai editar uma parte bastante importante do Leibniz. E, nesse sentido, a gente mantém o legado do Jacó. E nisso que eu estou, entendeu? A entrada. Uhum. Por quê? Porque é acreditar piamente que só a cultura faz os homens livres. Será que é verdade? É até certo ponto. Uma liberdade possível, pelo menos. Não acho que é uma liberdade possível. É uma liberdade, acho que é até real. Mas mesmo ela pode ser totalmente, por assim dizer, explodida. Veja a Alemanha. Você ouvir Beethoven e ficar matando pessoas, é possível? Pois é. A cultura em si não resolve tudo. Não, né? resolve tudo. Ou a educação. Eu falo a cultura e o problema ético, não é? Então acontece que os homens são mais complicados do que a própria cultura. Mas sem ela? Acho que nós não somos nada. Então a editora sempre... O Jacó tinha uma paixão muito grande por Diderot, não é? Que é um iluminista importante. Não é? Na verdade,
é um espírito da Revolução Francesa. Mas quando você pega o Robespierre, que mandou cortar a cabeça de todo mundo, então aí vem o problema das coisas para certos fins, não é? Até onde nós vamos. Então, nesse sentido, é que o arcabouço ético tem que estar de pé. Eu vou perguntar qual vai ser o caminho, qual é o caminho que a senhora... Diviso. Que imagina para a perspectiva, mas a gente vai voltar com esse assunto logo depois do pessoal da redação trazer uma carga boa de informações de lá. Oi, eu estou aqui no Centro Cultural Fiesp, na exposição Olá Maurício, que comemora os 60 anos da Maurício de Souza Produções. A história da Maurício de Souza Produções começou em 19 de julho de 1959, com a publicação de uma tirinha do Bidu e seu dono Franjinha no jornal Folha da Tarde, atual Folha de São Paulo. Com curadoria de Jaqueline Moradian, a exposição vai até o dia 15 de dezembro, no Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista, 1313, pertinho do metrô Trianon. A entrada é franca, de terça a sábado, das 10 às 22 horas e domingo, das 10 às 20 horas. Eu vou começar um desafio agora, aqui para o Publish News TV, que é um desafio onde durante 30 dias, ou um mês no caso, eu vou passar todo o meu tempo livre lendo. Eu até dei uma pesquisada em como eu gasto esse meu tempo livre atualmente. E esse tempo que eu tô em casa, ou na rua esperando alguma coisa, por exemplo, eu passo muito tempo assistindo série. Assisto uma média de 5, 6 episódios por dia de alguma série como Grey's Anatomy, que tem uma média de 40 minutos por episódio. Eu passo mais ou menos 1 hora por dia no Instagram e 40 minutos por dia no Facebook. Como é que vai funcionar esse desafio? Durante esses dias não vou, obviamente, tirar o tempo do trabalho ou quando eu tenho outras coisas pra fazer, como ir pra academia, ir pro pole dance, sair com os meus amigos e tudo mais, mas esse tempo que eu tenho livre, eu irei ler e ver quantos livros eu consigo ler em um mês. Então o desafio vai começar, hoje é dia 12, vai começar amanhã, dia 13 de agosto. O que significa que ele vai até dia 13 de setembro. Então vamos ver aí quantos livros serão lidos nesse meio tempo. Quem quiser participar desse desafio, pode mandar um vídeo, pode mandar para o meu e-mail, que é maju@publishnews.com.br, e a gente manda e coloca aqui no Publish News TV. Vale livro em todos os formatos, então eu vou ler tanto livro físico quanto no digital, porque eu leio físico quando eu tô em casa e eu sempre levo o meu Kindle comigo quando eu tô na rua. Então, para ler, por exemplo, quando eu tô aqui no trabalho na hora do almoço. Se alguém quiser incluir audiolivro, também vale. Eu estou considerando a possibilidade, ainda não decidi se ele estará no meu schedule de livros, mas estamos pensando nisso. Você podia fazer uma musiquinha. Desafio. Eu não quero ficar cantando a musiquinha. Eu acabei esquecendo de dizer uma coisa. Quem quiser acompanhar como tá o desafio, pode me seguir no Instagram, que é @its Maju Alves. Eu vou colocar lá todos os livros que eu tô lendo e como tá o progresso desse desafio ao longo do tempo. Então, pra quem quiser acompanhar um pouco mais de perto. Publish News TV hoje está em Poços de Caldas, aqui no interior de Minas. Eu vim para cá para conhecer o Clube Leiturinha, clube de assinaturas que tem mais de 120 mil assinantes. E agora eu vou subir no teleférico da cidade, junto com a Cíntia Spadiari, pra gente poder bater um papo. A Cíntia é a curadora do Leiturinha. Tô ansioso. Dá um frio na barriga. Pois é, você estava recebendo ontem editores aí, tinha gente de São Paulo, do Rio, Blumenau, de BH. E como é que foi? Foi muito legal, foi o 3º encontro que a gente promoveu para receber as editoras. A ideia é receber o pessoal para trocar ideia, para se apoiar, para entender do nosso produto, do nosso projeto e para continuar sendo parceiro.
E o Leiturinha hoje está com quantos assinantes? Mais de 150 mil assinantes em 5.100 cidades brasileiras. Ontem a gente esteve lá na produção, lá onde faz os pacotes e tudo. A fábrica encantada, fábrica, né? E aí são 174 mil pacotes, encomendas nesse mês. Exatamente. É muita coisa. É muita coisa. E aí isso funciona ali como uma linha de produção fordista mesmo, né? Totalmente fordista, né? E para conseguir garantir a satisfação do assinante, a chegada do pacote, com todo o produto que é artesanal, né? Você viu lá que as meninas que produzem, né? E por que é que a gente está em Poços de Caldas? Se a empresa cresceu tanto e continua em Poços de Caldas, Sim, né? Poços de Caldas é a cidade do maior fundador, somos 3 fundadores, um deles é o Rodolfo. E essa é a cidade natal dele e toda a operação começou aqui e a gente continua aqui até hoje. Você comentou ontem com a gente sobre alguns casos de assinantes que ligam para dar feedbacks. Sim. E tem feedbacks positivos e tem feedbacks negativos. Sim, também, né? Como é que vocês lidam com isso? A gente faz uma escuta muito apurada desses assinantes, porque é um termômetro que a gente tem dessa recepção da literatura infantil, né? Então, assim, eu costumo dizer que é uma panela, uma sopa, assim, que a gente ainda tem muito que aproveitar disso, de entender disso, porque é um retrato do Brasil. Né? É muito interessante estudar esses casos, assim, a gente trata como um estudo e como uma escuta também, muito apurada, né? São questões desde que o cachorro comeu o livro da criança. Essa história é ótima, conta ela pra gente aí. É uma história que, nossa, isso foi no início da leiturinha e isso acontece, é meio que recorrente até o pacote chega e o cachorro acaba comendo o livro, estragando o livro, o assinante entra em contato e o nosso time de atendimento, enfim, pensa muito nessa experiência do assinante, né? E a gente mandou de novo o livro, o mesmo livro para o assinante, mas a gente também mandou um ossinho para o cachorro. Então sempre a gente está pensando em como inovar para surpreender os assinantes. E outra coisa que eu queria saber é dessa relação que vocês estão estabelecendo com os editores, né? Enfim, os editores são fornecedores e vocês querem estar perto deles para poder entender melhor quais são as especificidades dos seus catálogos, dos seus trabalhos e eles também apresentarem projetos que sejam mais adequados ao clube, né? E você tem planos para o futuro, para estreitar ainda mais essas relações? Sim. O ano que vem a gente queria, ao invés de fazer 3 cafés, fazer um evento só para todos se encontrarem, porque é um momento que eles têm muita possibilidade de troca entre eles, isso a gente viu bastante. A gente quer mostrar mais para eles conhecerem como que funciona. Ontem na produção foi bem legal, a gente já teve feedbacks de editoras que conseguiram aplicar na sua produção, na sua empresa, um pouco do que viu. Então, e a gente quer fomentar para conseguir vender mais livro, essa é a intenção, e poder contribuir com o mercado nesse sentido. A gente começou a curadoria da leiturinha com a isenção editorial e a gente prega muito por isso, para a gente montar uma biblioteca diversificada para o pequeno, né? Então, além das diferentes categorias que a gente tem, hoje a gente por mês seleciona 14 títulos diferentes e a gente preza por ter o maior número de editoras junto com a gente, com uma responsabilidade de mercado mesmo, assim, para fomentar essa produção diversificada. E nesse momento de crise, esse novo canal de venda de livros, né? Os clubes de assinatura são super importantes para as editoras. Sim. E a gente fica muito feliz com o resultado da leiturinha, pela quantidade de crianças que recebem. A gente tem mais de 500 assinantes só no Acre. E a nossa intenção é a formação de um público leitor, né? Esse primeiro contato com o livro. A ideia inicial do Rodolfo era ter uma startup que trouxesse um momento em família. E ele foi pensando e falou assim, nossa, a melhor maneira é com livro, né? Porque a gente qualifica esse contato e essa relação em família, né? E então a gente trabalha pensando nisso o tempo inteiro. A equipe é muito engajada. A gente tem aqui em Poços de Caldas 249 pessoas trabalhando na leiturinha. É uma equipe muito grande para garantir a gente conseguir espalhar essa quantidade enorme de livros no Brasil.
E outra coisa, o Leiturinha faz parte de um grupo maior, né? E vocês falaram ontem lá que a missão de vocês é impactar 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas através de aplicativos. É muita gente, né? Mas a gente tem junto o iFood, Simpla, enfim... E é isso. A gente fica muito feliz de ser um único produto offline e esse produto ser livro dentro de uma empresa que é uma potência que investe muito na divulgação, na venda desses produtos. Investe também muito, pelo que pude perceber ontem lá na fábrica, investe muito na sua turma, nos seus times, né? Nos times, muito. É um contato muito próximo. A gente tem acesso a todos os números da empresa, é uma empresa muito transparente e o desenvolvimento pessoal de cada um é visto e cuidado com muito carinho, assim. A gente tem coordenadores que fazem avaliações constantes do time, é um cuidado muito grande com a equipe e as pessoas se sentem muito bem e muito engajadas com o propósito da empresa. É isso aí. Deu umas tremidas aí de vez em quando, hein? Pouco, deu um medinho. Você pensa que se você cair daqui, você não sobra nem a alma também, tá alto. É isso aí, obrigado, Cíntia. Obrigada a você, Léo. Foi uma experiência muito legal falar com essa adrenalina toda aqui. Teve horas que eu tava com a pergunta na cabeça, deu uma tremida, esqueci o que é. Exatamente. Vem. Vamos. Legal. A gente tira uma foto agora. Vocês vão tirar do celular de lá? Você sabe que lá em Lisboa me convidaram, a imprensa deu uma cobertura, me convidaram para fazer uma playlist. Eu escolhi 23 músicas e eu tinha que ir para uma rádio sofisticadíssima lá, um estúdio maravilhoso. Eles tocaram as 23 músicas, né? Eu gravando lá, mas assim, durante o sábado seguinte, eu falava as 23 músicas importantes da minha vida. Olha que massa. Que massa isso. E Rui, você acha que o livro vai salvar o mundo? Vai. Por aí é o caminho. Tem que ir pra cá, pro lado do Rui aqui. Vamos lá. Muito bem. Uma pressão agora, o olho tava aberto. Eles virem pra lá, assim, pra cafeteira, a cafeteira é a fotógrafa. É mesmo? Marcelo, você acha que o livro salva o mundo? Eu acho. Você acha? Por quê? No Instagram não vai dar. É isso aí. Continuamos a entrevista com Gita Ginsburg, da Perspectiva. Fala. Qual é a visão para a editora daqui para frente? Como é que a editora assim. vai continuar? A editora é uma editora, começou com o Jacó como uma editora autoral. O mais importante para ele era publicar livros. E livros que ele considerava, ou o grupo com o qual a gente convivia, consideravam importantes. E hoje o que nós estamos fazendo? Alguns dos livros que estamos publicando ainda são livros que vêm vindo das ideias do Jacó e que foram programados há 2 ou 3 anos atrás. Então tem um grupo dos chamados clássicos, daqueles que de alguma maneira introduziram pensamentos que revolucionaram os processos posteriores de pensamento. Você vai de Giordano Bruno até o Leibniz, por exemplo, e eu na coleção que eu dirijo, que é a coleção Big Bang, eu estou interessada em livros que promovam disrupturas. Eu publiquei um dos livros de um astrofísico que dizia que o Big Bang ocorre todo dia, e que parece que é verdade, entende? Toda vez tem um estouro de uma estrela, né? E formação de planetas, coisas desse tipo. E agora, por exemplo, eu editei um livro chamado Ciborgue, que é dessa coleção Big Bang. E o que é o Ciborgue? O Ciborgue é um livro que faz uma análise não só do problema de um homem no qual eu ponho um elemento. Sim. Eu corto minha mão e ponho uma mão que funcione melhor para a modernidade, pode ser, não é? Ou ponho um chip na minha cabeça
e resolva os problemas. É verdade que isso está ajudando paraplégicos a andar, mas também há um problema de eficiência, não é? E também problemas ligados a gênero. Então é um livro que é um livro para grande público, porém é um livro que faz uma discussão desse tipo. Eu, por exemplo, gosto muito de um filósofo da ciência, que foi físico, Mário Bunge. Editei vários livros dele, com uma discussão muito importante sobre realismo, não é? Que é uma discussão que se mantém viva ainda hoje e que cria um grande problema na mecânica quântica, não é? Porque você não sabe se o cão está acordado, está morto ou está vivo, se ele está diante de uma cápsula radioativa, né? E assim por diante. Então, essa é uma coleção específica que faz uma discussão sobre esses temas. Temas, por exemplo, sobre os ganhadores do Prêmio Nobel, mas quem foram os efetivos ganhadores do Prêmio Nobel que não o receberam. Então, são coisas disruptivas que fazem a gente pensar. Então, essa é uma das características da edição que eu dirijo. Fora isso, você tem coleções que eu pessoalmente acho importante, e o Jacó também achava, que era o problema de uma poesia que saía fora dos cânones poéticos clássicos, que é a poesia de vanguarda, que tinha Haroldo, Augusto, Décio Pinhatari, todo um grupo que ainda continua. E nesta coleção você tem tradutores disruptivos também, que traduzimos os gregos por tradutores que são grandes conhecedores de grego e que tentam traduzir o grego numa linguagem, quer dizer, deve soar grego quando eu leio o poema dele, não é? Vai para a linha de o entendimento do Haroldo de tradução? De tradução, é. De transcriação. Transcriação. Então, isso também então eu poderia ter 3 traduções diferentes de uma peça grega, né? Porque se eu faço a transcriação, toda ela é produto da minha vivência também. Ao mesmo tempo, isso traz uma noção de coragem do editor. Sim, por quê? Porque cada tradução é nova, não é? Porque cada tradução é fruto de um cozido especial, de uma vida social, né? Da minha vida social, da minha vida econômica, da minha vida no Brasil de hoje, de tudo que eu fiz na vida, do que eu li. Tudo isso entra numa transcriação, não é? Agora, é claro que eu tenho que ser um tanto poeta, senão eu não poderia fazê-lo, né? Então, aí já é um problema quase do dom de quem faz a tradução. Então, essa era uma linha que o Jacó prezou muito na editora. E outra que foi a loucura teatral do Jacó. Loucura teatral? É, porque ele dava aula de estética do teatro. E ele então resolveu pôr a público todos os trabalhos de teatro, de teses e doutorados feitos lá, de modo que a gente tem uma produção muito importante do pessoal de teatro, e que é toda a produção da ECA e de outras universidades que a gente editou. E editamos coleções de teatro importantes. Ele, pouco antes de falecer, tinha terminado a tradução do Apiá, que é também um revolucionário do teatro, né? Que é um clássico do teatro. Mas, ao mesmo tempo, ele fez a tradução de um outro livro que saiu até na Debates, que é um livro muito interessante sobre as revoluções contemporâneas à Revolução Russa e como a Revolução Russa foi traída por Stalin, Lenin e todos eles, né? E assim por diante, que é um livro
de uma linha trotskista moderna. Não que ele fosse, mas traduziu. Então, a editora vai por esse caminho. E que eu diria um caminho crítico, mas ao mesmo tempo vai editar um Conrad, entendeu? Qual é o segredo? É ter um... Porque não são livros, nenhum deles é best-seller, vamos dizer. Pois é, esse é o problema. Mas vende sempre. A ideia é que venda sempre. Por exemplo, o Eco, fomos nós que publicamos primeiro o Eco. Mas na hora que teve o romance, a gente não tinha capital para entrar no romance. Então ficamos com a obra principal dele, que é uma obra ensaística do Eco. Estava pensando quando a senhora falou do ciborgue. É um assunto muito atual, porque hoje a gente volta a se perguntar, tem elementos mais é um livro de filosofia. Sim, mas hoje a gente tem fatos que levam a gente a questionar de novo o que é humano. Pois é. Humano é uma qualidade ou é uma definição biológica? Ou é as duas coisas? O que é, na sua visão? Na minha visão, o humano é uma qualidade biológica. É uma super qualidade. Por quê? Senão eu seria... Veja, a foca e os mamíferos aquáticos são inteligentes, né? Mas acho que nós somos um pozinho que teve uma qualificação um pouco maior. Sem dúvida nenhuma, eu pensei antes que eu era herdeira da Lucy, né? Uhum. Lá da África. Mas parece que descobriram outras Lucies mais ao norte, etc. Na verdade, a gente é uma qualificação um pouco melhor da evolução, né? Porque temos uma cabeça para pensar, temos uma cabeça para criar a lógica, não é? Temos uma cabeça para saber que não posso somar galinha com ovo, não é verdade? Ou eu somo galinha com galinha, ou somo ovo com ovo, ou senão eu somo coisas. Então, o problema da semelhança, o problema da diferença, todas essas coisas fazem parte de um arcabouço de pensamento que permite que eu converse com você e você me entenda. E que a conversa não se restringe a separar um pedaço de carne, como o leão separa da fêmea do macho, né? A carniça de um veado que ele pega. E eu acho que se a gente pode se olhar olho no olho e se entender, isto é uma das coisas que nos diferencia de toda a escala. Ainda que um dos olhos seja uma câmera embutida no meu cérebro. Eu acho que até certo ponto, sim. Porque ela só vai funcionar mediante um pensamento meu que estimule a tal da câmera. A edição, me parece, você me corrija, tem muito a ver com o tempo, com maturação de processos e tudo mais. E hoje em dia, o tempo está acelerado. Né? E uma impressão estranha de que um botão, um deslizar de dedos, pula etapas. Põe o livro de fato na hora para você, né? Mas tem uma dessincronia, uma dessincronização, não sei como é que eu vou dizer isso, mas como você vê essa situação? Seguinte, eu vejo assim. Esse pensamento sobre o tempo, acho que é sobre tudo isso que eu queria chegar. Então eu vou te dar um exemplo sobre o tempo. Existe um livro, sobre o qual eu até vou falar, mas vou antecipar para você, que eu vou falar na Tapera Taperá. É sobre um autor judeu e o livro chama-se Teve o Leiteiro. Esse livro deu origem a um filme, Violinista no Telhado. Mas eu não vou falar do violinista, eu vou falar do livro. Tá. O autor estava de férias e tinha um carroceiro, um cara com uma carroça e um cavalinho, que vendia leite e manteiga. Tá? Bom, ele transformou esse indivíduo num personagem. E ele, o autor.
E esse personagem, num determinado momento, diz assim: eu me tornei muito famoso por sua causa. Não é? Da hora que você terminar de escrever o livro, diz o personagem para o autor, você vai me vender os direitos autorais, não é? Você sorriu, né? Eu também sorri ao ler. Mas isso é esse autor, né? Há um certo cinismo nisso, né? Tá claro? Isso. Ele levou mais de 20 anos para escrever esse livro. E esse livro é uma das obras-primas da literatura Yiddish, por exemplo. E esse livro foi justamente traduzido pelo Jacó. E a tradução dele foi muito demorada. Por quê? Porque ele lia em Yiddish e queria transcriar esses sons. Esse livro, independente de uma certa comicidade, porque o personagem cita versículos, e ele termina um versículo, por exemplo, assim: Deus é Deus, mas uma caipirinha é uma caipirinha, não é? Entendeu? E você sorri como Deus é Deus e uma caipirinha, não é? Porque o personagem é um camponês, não é um cara de muito estudo, mas ele lê a Bíblia, né? Por exemplo, ele sabe de cor os versículos. Até aí tudo bem. E assim o livro vai. O livro levou muitos anos para ser, por assim dizer, terminado. O livro, de alguma maneira, descreve toda uma odisseia que vai de 1850 até antes da guerra, pouco antes da guerra. É uma odisseia. É um livro não muito grande. E esse tempo de maturação do autor é que transforma o livro, quando ele é bom, num grande livro, como Thomas Mann, não é? Como Lawrence, como A Morte de Virgílio, que é um grande livro que eu li 20 vezes, e como uns poemas que foram traduzidos do Píndaro, que eu li N vezes, essas coisas, né, que você lê e fica feliz de ler, né? E como dois livros que eu acabei de ler do Vassili Grossman, que escreve muito bem e que me fizeram, eu não sou de chorar, mas eu vou ter lágrimas só de falar do livro. De arrepio até onde pode vir o homem, né? Mesmo olhando nos teus olhos, será que é possível fazer o que foi feito? Parece que é. Então, esses nossos limites é que fazem o livro muito bom. Agora, quando ele chega na editora, ele é, por assim dizer, todas as letras desaparecem. O livro quase desaparece, não é? Por quê? Porque ele vai ser lido, revisto, vai ser transformado numa outra, vai ser, por assim dizer, decodificado num outro código para poder ser impresso. Morre, se transforma. Quer dizer, nesse momento ele não é nada quase. Mas na hora que ele sai, ele retorna aquilo que ele é. No momento da editora, ele não é nada. Ele só vem a ser quando vira de novo o livro, ou o texto que eu leio. Não é? Uhum. Então, esse momento, por isso que o livro é quase um momento sagrado, né? De quem escreveu. E se na leitura eu consigo, de alguma maneira, não falo de me identificar com o autor, nada disso. Se aquela forma e aquilo que está escrito tem uma maneira de me levar para um pensamento, eu acho um grande livro. E esse livro pode ser de matemática, pode ser um romance, pode ser um ensaio. Quando você vislumbra nele alguma coisa além dele.
Geralmente esses são chamados clássicos, não é? Olha o ciborgue, que bonito que é. Ficou bonito mesmo. Então, Tá tendo um outro. A editora anda tomando um cuidado especial com capas, né? Não, esse daqui tem capas que não estão a coleção tem capa fora do padrão. Mas elas têm chamado a atenção. Eu vou chamar a atenção para você de um livro da Estudos. A Estudos sempre teve uma capa quadradinha, lembra? Ó. Lembro, ó. A Luana ficou igual. Aí o que esse Homo Ludens do Huizinga é um livro que ninguém que estude humanas pode deixar de lê-lo. Porque é a história do jogo, não é? E então, agora porque a luta também é um jogo, né? A guerra não é um jogo? Horrível, mas é, né? Então aqui você tem o Homo Ludens, né? Esse livro, o que ficou? É o mesmo que da antiga coleção, só que a gente tá pegando pode tirar. Pegando esse livro, fazendo uma revisão do livro de novo, pondo ele no mesmo formato, mas com um papel diferente, com as letras mais espalhadas para fazer a leitura. E olha só, é o mesmo livro. Agora, a gente ilustrou, olha que bonito que ele é. Olha aí. Foi uma necessidade nova detectada. Não, sabe o que é? Esse é um livro que marca todo mundo que fez alguma tese na FEFELESH. Todo mundo tem um livro da Estudos ou da Debates ali, não é? Porque nos últimos anos, todo mundo que fez ciências humanas certamente leu um livro da editora. Sim, é verdadeiro. Porque o a gente próprio. Convive com a perspectiva. Você sabe como é que o Haroldo fazia a tradução do Kohelet na minha casa? Na sua casa? Não. Ele chegava com a tradução. Aí eu tinha uma amiga que era professora de hebraico. E ela falava o hebraico muito guturalmente, né? E ele ouvia ela lendo. O Kohelet é um dos últimos profetas, né? Que tem ali escritos lá dentre os livros bíblicos. E ele tirava isso dela. Por exemplo, nenhuma pessoa judia que fala ivrito fala o nome de Deus. Não fala. E na Bíblia está escrito Deus, mas quando lê não fala. É impronunciável. É impronunciável. Quer dizer, isso faz parte de uma tradução. Aí pegou a Ruth, minha filha, ela foi ler e não falou o nome de Deus, né? Você vê, são coisas esquisitas, mas fazem parte de uma cultura e de um modo de ser, né? Ele ouvindo conseguia transcriar. E ele transcreveu, exatamente. Esse foi um privilégio, deve ter sido um privilégio maravilhoso. Era muito engraçado. Engraçado porque era legal, né? A gente fala legal, parece que legal de estudo, mas em parte é uma palavra que hoje incorporou as coisas que dão certo prazer, né? É isso. Nossa, imagino que vocês devam ter tido conversas e convivências assim, muito profícuas, né? Assim como foi para todo mundo que conviveu com vocês. E tinha briga também, não é? Nossa, tinha briga de política, disso, daquilo, a gente brigava bastante. O brigar não é a discussão, né? E foram em momentos muito difíceis, né? Em plena ditadura, o negócio não era fácil, né? Um negócio complicado. Passou? Não. Passou, não digo, passou. Por enquanto, se a gente não for atenta, vai voltar, né? Faz mais ou menos, vai fazer
um ano do falecimento do Jacó. É agora em outubro. Como é que tá? Qual a sua reflexão a respeito inclusive da passagem, da morte? Como é que a gente evita falar a palavra morte, né? Mas é difícil, é falta. É falta. Para mim, particularmente, é grande. E é muito engraçado. Lá na editora tem a sala dele, poucas pessoas sentam na cadeira dele, né? E lá em casa, outro dia eu chamei a minha irmã, porque eu fiz uma feijoada, era muito feijão para muita gente, chamei mais gente para comer, e ninguém sentou na cadeira do Jacó. E na outra mesa puseram a foto do Jacó. Quer dizer, particularmente com a Ruth, minha filha, e o Bruno e eu, o peso é um pouco grande. Não é que a gente não sobreviva, mas a falta de um diálogo, para mim, é muito forte em casa. Ela que tem me obrigado a dialogar com todo mundo. Obrigadíssimo por ter vindo dialogar comigo nessa conversa espiada por tanta gente. Foi espiada? Tá sendo. Vai ser, né? É uma espia posteriori. Temos Museu de Tudo? Temos. Eu esqueci disso. Museu de Tudo. Mas o que é? Um balanço? É um quebra-cabeça. A Playmobil. Que lindo. Não me pergunta que eu já esqueci como desmonta. E eu não vou nem tentar porque precisa ver. É um quebra-cabeça. Você tem que tirar. Legal. Ele precisa sair, né? Mas tem uma significação para você? Não tem. É que eu gosto de quebra-cabeça. Pronto. Por isso. Isso. Então é essa significação que a gente busca. Olha que legal. É um objeto maravilhoso para estar ali no museu nosso. Obrigado, Guita. É um prazer enorme ouvi-la. É uma honra muito grande para nós aqui no Publish News recebê-la. Obrigada. Não sei se adiantei para você aquilo que você queria saber. Não, eu na verdade soube muito pouco até agora. Eu queria conversar 5 horas e gravar, porque você é inesgotável.